Boa tarde a todos. Que as nossas palavras primeiras sejam sempre de agradecimento a Deus e a essa casa, por estarmos aqui reunidos em torno de um estudo que é o estudo do Evangelho. O tema de hoje, o Cristo Consolador, nós, os espíritas, chamamos justamente o Espiritismo de o Consolador Prometido. A doutrina espírita é o Consolador Prometido por Jesus, que vamos encontrar em várias partes do Evangelho, principalmente no Evangelho de João. Para nós entendermos como essa verdade, dessa promessa do Cristo, precisamos compreender as revelações. Na vida de nós, todos nós passamos por 3 revelações. Primeiro, revelar, quando a gente vai lembrar, é tirar o véu. Revelar é aparecer alguma coisa. E as revelações divinas, elas dizem sempre respeito a verdades eternas. Então aquilo não modifica. Aquilo é uma verdade eterna, por isso nós chamamos revelação. Revelar é trazer, é descortinar algo novo e eterno. Por isso que às vezes as pessoas falam equivocadamente, fulano fez uma revelação. Se ele não retirou o véu de nada, se aquilo não tem uma característica divina, não é considerado uma revelação. Então nós vamos nos ater aqui a 3 principais revelações. E a primeira revelação nós vamos encontrar na figura personificada, que nós assim dizemos, de Moisés. Moisés é a primeira revelação. Então ele traz ao povo hebreu a ideia que vem desde Arão, mas ele implanta a ideia do Deus único. Por que aquele povo, apesar de Arão, de todos os anteriores, dos patriarcas, já terem falado sobre o Deus único, quando eles se tornaram escravos, eles se misturaram com outros povos e começaram a adorar outros povos, outros deuses, porque os deuses tinham a conotação antropomórfica, que a gente diz assim, tinha figura de ser humano, que nem na mitologia, ele tem poderes. Então, nós vamos reparar que esse Deus que Moisés traz é um Deus vingativo, é um Deus cioso, é um Deus que tem preferência por aquele grupo de Israel que são os hebreus. Então, todo o patriarcado vem falando desse Deus único, a aliança com esse Deus, que eles não chamavam de Deus, sim Yahvé, ou não pronunciavam esse nome. Então, Moisés, diante daquele povo que tinha ficado 40 anos, primeiro ficaram escravos do Egito, ele retira do Egito e fica 40 anos fazendo uma travessia para chegar na terra prometida. 40 anos, até que toda aquela geração antiga, de uma certa maneira, morresse, perecesse, para que viesse uma geração nova que pudesse compreender. Então Moisés, naquele momento, ele revela a lei divina. O que é a lei divina? É o decálogo, são os 10 mandamentos. E toda aquela outra lei que se encontra no Antigo Testamento, na Bíblia, aquilo é legislação de Moisés, uma legislação humana. Era preciso uma legislação com caráter de divino para que aquele povo respeitasse. Era um povo muito rebelde. Então, se Moisés criasse uma legislação ali simples, sem colocar medo, eles não iam obedecê-lo. Então, ele coloca a característica de divino. Então, todos os livros do Antigo Testamento são a lei, pertencem à lei de Moisés, que, por sinal, é um excelente legislador. Se a gente parar para ler a Bíblia, a gente vai ver ele legislando sobre as famílias, os bens, sobre os litígios, as brigas, o que se tem que pagar quando alguém causa prejuízo ao outro. Ele vai falar principalmente da relação dentro da casa, o que podia ter relacionamento, com o que não podia ter relacionamento. Enfim, ele legisla sobre tudo. Ali é o Estado interferindo geral dentro da vida do ser humano. E eles viviam dentro daquilo ali. Se saísse daquela lei, era
Então, na época de Moisés, a lei dele era amar e odiar os inimigos. Olho por olho, dente por dente. Aí a gente fala, pô, mas que barbaridade. Antes de Moisés era pior, né? Eu sempre falo, um olho por 5 olhos, 6 olhos, da família toda. Né? Então não tinha só um dente por um dente, era um dente que foi perdido, o outro ia lá se desforrar, vingar e quebrava o dente de todos os membros da família. Ou seja, não havia proporcionalidade nessa defensiva, que eles se entendiam dessa maneira. Então a gente vai ver Moisés com a lei transitória, que é essa que mudou, que vai mudar o povo em determinado tempo e espaço, e a lei divina, que é o decálogo. O que é importante desse povo, né? O que a gente repara como importante que eles nos deixou? Tanto é que nós falamos, nossa educação é judaico-cristã. Nossa base é judaica. O que ele nos legou de tão importante assim? O monoteísmo, a ideia do Deus único, que era muito difícil de ser implantado nos outros povos. Por que essa necessidade? Por que Jesus vem nessa casa, que é a casa de Israel, desse povo? Porque somente esse povo já tinha dentro de si a ideia de Deus único. Então ele não veio em outros povos que eram politeístas, ele veio no monoteísmo, que é justamente esse grupo. Então, a chegada de Jesus, nós vamos começar a reparar a diferença, né? Tanto é que ele diz, não vim destruir a lei, mas lhe dar cumprimento. Porque os fariseus falavam o tempo todo, o senhor veio destruir a lei? Você vem destruir a lei? Por quê? Porque Jesus vai proteger a lei divina. E separar de quê? Daquela lei que Moisés criou, que é uma lei transitória. Então, aquela coisa de sábado ser separado, de colocar só determinado alimento, aquilo tudo era ideia de Moisés. Porque eles precisavam daquele regulamento. Questões de higiene, era um povo nômade, era uma série de coisas que ele tinha que ser, né, realmente radical. Um povo embrutecido. Então, Jesus vem dar cumprimento à lei. Que lei? A lei divina. A outra ele vai falar, olha, isso é com vocês. Tanto é quando falam a questão do sábado, de curar no dia de sábado, o que ele fala? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Então ele começa a fazer esses questionamentos, para as pessoas pararem para pensar. Então ele se coloca ali realmente como o Messias, a chegada do Messias. Então é a segunda revelação. E essa segunda revelação é personificada na figura de Jesus Cristo. Então o que Jesus traz para aquele povo? Traz a ideia do Deus. Mas não aquele Deus de Moisés, que era aquele Deus guerreiro, que ia para a guerra e que se vingava através de pestes para o outro povo. Não. Já vem como um Deus de todos. O Deus de todos, para todos, sem privilégios. É um Deus que não é vingativo. Jesus apresenta um Pai, a figura do Pai, amoroso, justo, bondoso, misericordioso. Então ele começa a mostrar que esse Pai acolhe, enquanto o outro era um pai que se temia. Era difícil amar o Deus de Moisés. Se temia o Deus de Moisés. Mas o Deus que Jesus apresenta é o amoroso. Tanto é que ele chama Abba, né? Em vários momentos, é papai. Ele se refere de forma carinhosa a esse pai. Tanto é que muitas vezes, até hoje, nós trazemos esses requisitos históricos. Quantas pessoas falam, papai do céu está olhando, olha. Papai do céu vai fazer isso com você, olha o que deu. Então essa é a ideia ainda vingativo, ciumento, capaz de nos machucar. E Jesus vem trazer esse pai bondoso, educativo, vem mostrar, né, a certeza da vida eterna, a promessa que a vida continua, em várias das suas passagens. Então Jesus vem nesse momento dizer aquele povo que aguardasse, que somos nós, que esperássemos,
que tivéssemos confiança, porque existe uma vida futura, e não apenas essa que se vive. Então Jesus veio àquele povo para espiritualizar aquelas promessas. Então a terra de Canaã, que eles entendiam de um local geográfico, né, no mapa fixo, Jesus espiritualiza quando diz: há várias moradas na casa do meu Pai. Meu reino não é deste mundo. Mas aquele povo necessitava de uma coisa mais concreta. Eles não conseguiam abstrair. Eles não conseguiam se espiritualizar. Não digamos todos, vários. Então foi preciso que ele falasse através de várias promessas. Quando a gente lembra de Moisés dizendo: amará o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, o que Jesus ensina na lei dele? Amai os vossos inimigos. Repara que enquanto Moisés tem uma legislação que a gente pode dizer de igual para igual, que já é um progresso penal, Jesus vai falar além. É uma proposta. A cada momento de uma revelação dessa, é uma proposta para o nosso espírito imortal. Então a proposta de Moisés é que nós andássemos na lei. Aprendesse a respeitar a lei. Moisés representa a lei. Jesus vem representar, além da lei, a misericórdia, a caridade. É quando ele manda amar os inimigos. Amar aos próximos como a si mesmo, a Deus sobretudo. Aí está toda a lei e os profetas. Ele encerra toda a Bíblia nesses dois mandamentos. Amar ao próximo e amar a Deus. Quem consegue amar o próximo e amar a Deus, já entendeu toda a Bíblia. É porque é alguém que já andou na lei. E a gente para pensar assim: pô, mas está na segunda revelação, eu sou um espírito adiantado. Em que revelação eu devo estar? Bem, nós estamos reencarnados agora em 2018. Realmente. Mas cada um de nós é que sabe em que parte da revelação se encontra. Porque nós, às vezes, vemos situações no nosso dia a dia, é só ligar a televisão, é só ir para a rua ou qualquer outra coisa, que tem pessoas que não aprenderam nem a primeira revelação de Moisés. Não conseguem nem andar na lei. A sua revança é desproporcional ao prejuízo causado. Então está lá o camarada, batem no carro dele, amassou a lataria. Se ele estivesse na lei de Moisés, ele teria proporcionalmente. Mas ele vai lá e tira a vida do outro. Foi proporcional? Não. Olha quanto tempo está atrasado nessa revelação. Então muitos de nós não chegamos nem à lei de Moisés para atendimento dessa lei. Porque nós muitas vezes somos desproporcionais nas nossas reações. Nós tivemos agora um momento, né, que o nosso país passou, todos viram, dentro das suas casas, nas redes sociais, a desproporção que tomou a inflação que nos permitiu modificar uma série de conquistas. Tanto serviu para quê? Para reparar que aquilo não era conquista. Porque conquista não se perde. Ainda estava em processo de fixação de conhecimento. Que aquilo que é seu, você não perde. Então, são várias reencarnações aprendendo a amar o inimigo, aprendendo pelo menos a não desejar mal, aprendendo a modificar vocabulário. E a gente pensa que é fácil. Então, quando Jesus agora vem com uma proposta, como se ele dissesse assim: ó, vocês que já aprenderam a responder de igual para igual, não mais desproporcional, vamos a uma proposta. Ame os seus inimigos. Vão além da lei. A lei manda você andar 1000 passos. Atende aquele lá que você não conhece, que é a parábola do bom samaritano. Faz além do que a lei te manda. Às vezes a gente para. Não, mas eu estou dentro da lei. A lei mandou ficar aqui. A lei mandou pagar só isso aqui. O convite de Jesus é para quem quer ir além.
Então a gente vai ver a figura de Paulo de Tarso indo além da lei. Da lei ele conhecia, mas ele foi além da lei quando ele se modifica. Então é quando ele fala em misericórdia. Não mais, né, que os pecadores morram, mas que se salvem. A ideia da misericórdia. Pai não quer sacrifício. O que o Pai nos pede? Misericórdia. Misericórdia com a gente e misericórdia com o outro. Qual foi o momento que nós às vezes esquecemos disso? É quando a gente tira do outro o direito dele ser como eu. Um espírito imperfeito, um espírito com dificuldade, um espírito que vem com um processo milenar lá da história dele, que eu não posso me colocar no lugar dele. Por quê? Porque eu não tenho o coração dele, eu não tenho a vivência dele. Ah, se coloca no lugar do outro, eu posso imaginar, mas me colocar eu não consigo. Porque ele tem uma história que eu não tenho. Então, quando a gente começa a compreender essa proposta de Jesus, vamos além? Então, nas passagens que ele falou, né, que os evangelhos revelaram, ele foi muito cuidadoso, porque aquele povo não era capaz ainda de fazer certas compreensões, era um povo muito embrutecido. Então, ele precisava falar como? De forma velada. Por isso que quando ele fala algumas coisas, ele revela, e algumas ele vela mesmo. Porque ele diz que ainda não tem condições. Somente os amigos, aqueles que andavam mais próximos, é que ele explicava. Porque luz demais, para quem não está acostumado com claridade, deixa a pessoa cega, não ajuda em nada. Então tudo na vida tem que ser aos poucos e proporcional, respeitando, né, cada um no seu caminho. Não adianta você chegar perto de um aluno que não tem conhecimento e desabar sobre uma determinada matéria todo o seu conhecimento sobre ele. Você vai espantá-lo, você vai deixá-lo atordoado. E não vai ensinar nada. Não é assim? Então a gente começa a aprender a dosar. E também a se administrar o próprio conhecimento. Porque não há necessidade de nós chegarmos com o nosso conhecimento para o outro. Como se fosse apenas um demonstrar de possibilidade. O objetivo não é esse. O objetivo sempre é trazer, como Jesus fazia, trazer até si pelo coração. Quando você conquista o coração do outro, através dos atos, das suas vibrações, fica mais fácil você conquistar a maneira de pensar, de raciocinar. O outro se sente mais à vontade para entrar dentro da sua linha de vibração e compreender contigo. Vocês reparam que às vezes nós escutamos as mesmas coisas, inúmeras vezes ditas de maneira diferente por pessoas diferentes. Em algum momento, a gente fala, isso é isso. Não é assim? Tem os insights. O que aconteceu? Primeiro que aquela ideia estava sendo dentro de nós maturada. No primeiro momento ela não dizia nada, ela ficou lá, depois a gente ouviu de novo, foi ouvindo. Até que um dia a gente falou, isso aqui deve ser alguma coisa importante, que as pessoas repetem tudo e tantas vezes isso, né? Aí a gente aí ouve de uma outra maneira, até que um dia a gente fala, nossa, isso aqui era uma solução para uma série de problemas meus. Agora que eu fui entender essa parte aqui. Então é assim. Então Jesus tinha esse cuidado, ele é um pedagogo, né? Ele é chamado mestre. Por isso ele tinha esse caminhar tão didático. Então, em sua passagem com Nicodemos, Nicodemos é um doutor da lei. Nicodemos vai buscar Jesus à noite, quase de madrugada. Envergonhado, porque ir falar com Jesus, um mestre em Israel, e falar com Jesus, não ia ser bem visto, né? Vocês imaginam lá um doutor da lei maior que tem aí, que vocês devem conhecer, e buscar uma pessoa simples, um filho de carpinteiro, para fazer uma pergunta, que ele não está entendendo? Ele ia perder a credibilidade no meio dele. Então ele vai buscar Jesus à noite. E Jesus fala, ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. E ele não entendia isso. Ele perguntava, como é que é possível, né? Um homem velho vai entrar dentro da barriga da sua mãe de novo? Ele fazia esses questionamentos. Renascer de novo, tinha que voltar para dentro da barriga da mãe. O que Jesus responde? É mestre em Israel e ignora essas coisas?
Mas se tu não crês quando falo das coisas da terra, como acreditarás quando eu te falar das coisas do céu? Eles não tinham condições de compreender. Não tinha essa condição. Dentro do livro Boa Nova, do irmão X, eu peguei em algumas passagens, Jesus conversando com os seus discípulos. Com Jesus e Tiago, ele fala assim: alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar meus ensinamentos. Ou seja, o tempo todo é prometido que mais tarde ele manda o Consolador. Numa passagem com João, ele diz assim: também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino de Deus para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tenho observado o número de vezes que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Então, é o que ele começa a falar, por parábola. Porque a parábola é justamente dentro de uma casca, lá dentro está aquele germe protegido. Então os homens vão repetindo, até que as pessoas que têm condições vão descascando para encontrar lá dentro a sua essência. Quantas parábolas se repetem, as pessoas não têm a menor ideia do que se fala? Porque elas não estudam, porque elas não param ali para se deter e retirar aquelas camadas e fazer a sua percepção. Às vezes a gente não consegue as coisas porque a gente também não tentou. As lições estão aí. A nossa parte é buscar compreender. Porque por mais que nós venhamos à casa espírita, ouvimos as palestras, né, com vários outros palestrantes que nos ensinam muito, mas aquela questão oral, ela se perde um pouco. Mas quando a gente abre o livro e estuda, quando você estuda, você de uma certa maneira vai garimpar. Você vai ter um trabalho ali meticuloso de observação, de sublinhar, de retirar, de conectar uma palavra com a outra. Isso você trabalha e aquilo ali passa a ter quase como um desenho dentro da sua mente. Porque não foi dado pela voz de ninguém. Você construiu aquela organização sobre aquele assunto. E cada um tem a sua mente e constrói da sua maneira. A minha mente toda é construída. Né? Agora, quando eu falo muito alguma coisa, é como se eu precisasse desenhar para mim. Vamos desenhar isso aqui. Para poder deixar aquilo bem entendido por peça. Então, cada um tem a sua forma de assimilar um novo conhecimento. Então, e a gente se pergunta, quando Jesus promete esse Consolador, promete esse Consolador, essa chegada, por que Consolador? Porque a gente já percebia que o povo ia precisar de muito consolo. O que é o Consolador? Aquele que consola, aquele que ajuda, aquele que auxilia. O que nós precisamos? De consolo. Todos nós aqui precisamos de consolo. E às vezes a gente não sabe onde procurar esse consolo. Nós precisamos de consolo. Tem momentos da luta que a gente está tão cansado, ou desanimado, né? Sem esperança, não vê luz no túnel, não sabe para onde anda. A gente quer fazer certo, mas nem sabe por onde começa. Senhor, o que eu estou precisando? Um consolo. Alguém que me auxilie, que me ajude, que me acolha. Então, nós vamos ter aqui a terceira revelação, que justamente é o Espiritismo, é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem uma característica, ela não é personificada numa pessoa, não existe isso, porque ela é o fruto do trabalho de vários espíritos. Ela é o que a gente pode falar de origem coletiva. São vários espíritos responsáveis pela chegada, né, de todas essas ideias que foram direcionadas pelo Espírito de verdade. Então, essa doutrina espírita, ela
funciona como a terceira revelação. Os Espíritos vêm nos falar aquilo que Jesus não poderia falar. Sobre a reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitados, vai nos falar sobre a questão da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, da reencarnação explicando tudo isso, das causas anteriores e das causas atuais das nossas dores e sofrimentos. Então a doutrina espírita, ela vem justamente revelar toda essa questão que não tinha sido falada por Jesus, de forma clara. Então vem os espíritos, né, por inúmeros trazendo mensagens que foram selecionadas, todas com o mesmo teor. Foi feito o que a gente pode falar, né, de o quê? De uma codificação, de uma organização dessas mensagens que chegavam de vários lugares, de vários países. Reparem bem, a gente começa a perceber que, como pensamento coletivo, nós vamos ter uma figura aí que se chama, a gente não tem como falar de espiritismo sem falar em Kardec. Porque foi justamente ele o codificador dessa doutrina. Reparem bem, tem gente que fala assim, vocês têm lá uma religião que quem inventou foi Kardec? Tem gente que fala isso. Não tem. Nós não temos isso. Nós somos espíritas. Não somos kardecistas. Nós somos espíritas. Kardec é o codificador. O que é o codificador? Aquele que organizou. Então ele recebia várias mensagens através de vários médiuns, de vários lugares do mundo, e ele organizou. O Hermínio Miranda, no livro, deixa eu ver se eu anotei, no livro Fronteiras do Além, ele faz menção a Kardec, dizendo que um espírito amigo dele disse que Kardec é um daqueles espíritos que se chamam espíritos organizadores. Realmente. O que faz um espírito organizador? É aquele que transforma numa linguagem acessível uma grande ideia. Porque senão essas grandes ideias vão ficar perdidas, porque a gente não consegue chegar até elas. Então é uma grande ideia que foi colocada, e esses espíritos organizadores são aqueles que pegam essas grandes ideias e de uma certa maneira nos traduz, desenha para a gente, né? E explica de forma acessível para que a gente possa compreender. Então Kardec é um desses espíritos organizadores. Ele é considerado um missionário pelo plano espiritual, porque foi a missão dele fazer justamente o quê? Possibilitar esse acesso que nós temos à doutrina espírita, essa compreensão. Porque os espíritos, o que ele fazia? Ele fazia perguntas lógicas sobre todos os assuntos, para que pudesse organizar em vários livros. O resultado disso é uma obra de 5 livros, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, a Gênesis, o Inferno, o Evangelho. Está faltando um. Livro dos Médios. São 5 livros. Então, em cada livro desse ele vai desenvolver essa ideia. Então, as perguntas são perguntas pertinentes. Quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente fala, é isso que eu queria saber. Mas eu não saberia fazer aquela pergunta, certamente. A gente, às vezes, tem uma dúvida, ou tem uma necessidade de explicar para alguém, a gente fala assim, mas eu não sei falar isso, eu não sei explicar o que eu estou sentindo, não é assim? Às vezes a gente falar com um profissional, querendo dizer para ir lá para o cabeleireiro o que é que a gente quer, lá para o pedreiro o que a gente quer, a gente fala assim, eu não sei te explicar. Aí a gente faz assim com a mão para ver se o camarada entende, como se fosse uma mágica. Por quê? Porque nós não temos o vocábulo correto, a expressão daquele sentimento. Então precisa vir alguém criar um vocabulário, uma ideia que a gente consiga acessar aquilo. A gente fala assim, nossa, que ideia maravilhosa. Como é simples entender? Porque teve alguém fazendo esse trabalho, e esse trabalho, né, foi o Allan Kardec. É um professor, é um pedagogo francês, que o nome dele é Hipólito. Então a gente começa a pensar, voltamos da doutrina espírita. O que essa doutrina espírita, né, que foi codificada por Kardec, nos traz, assim, de tão importante? Nós separamos alguns itens somente, tá bom?
para nós refletirmos. A doutrina espírita, ela possui princípios. Por isso que às vezes a pessoa que não estuda, a gente repara quando uma pessoa não estudou, porque ela falha justamente num dos princípios. Ela adultera o princípio. Aquilo ali não foi falado por ninguém. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa se diz espírita, falar uma coisa, a gente pergunta assim, de onde é que você tirou isso? Qual foi a origem dessa sua fala? Foi uma revelação? Qual foi o médium? Então, é pesquisa. Porque de Kardec nós tivemos uma série de novas ideias que foram chegando no plano espiritual. E no Brasil nós temos, né, a figura do Chico Xavier, que escreveu inúmeros livros, principalmente os de cunho do André Luiz, que nos traz uma série de novas ideias sobre o plano espiritual, sobre essa sociedade do plano espiritual. Por isso que quando as pessoas me perguntam qual é o livro que eu devo ler, temos que ler primeiramente e entender as obras básicas de Allan Kardec. Às vezes a gente não sabe fazer feijão e já quer fazer feijoada, não é mesmo? A gente tem isso, a gente quer começar pelo teto a obra. Aí depois a gente fica, mas eu não consigo compreender. Não sabe compreender porque não foi para a base. Quando você monta essa base bem organizada, depois é contigo mesmo. Você se torna um autodidata quase. Você escolhe o que você quer estudar, qual o setor que você quer dentro da doutrina se aprofundar um pouco mais, qual o setor do seu interesse. Muitos de nós entramos aqui com interesse e curiosidade sobre a mediunidade e depois, eu pelo menos descobri a maravilha do Evangelho. Mas o meu objetivo, minha finalidade primeira, era a mediunidade. Quando é que a gente descobre o Evangelho? Quando a gente sofre, né? Sofre bastante, a gente vai e descobre como o Evangelho é importante. Como consola. Então, a doutrina espírita, ela tem esses princípios. Vamos a alguns deles. A imortalidade da alma. Na imortalidade da alma, a doutrina espírita começa a nos explicar da onde nós viemos, né? Onde nós estamos, por que nos encontramos no planeta Terra, qual a finalidade e para onde nós vamos. Qual foi a nossa origem? Qual é o nosso destino? Então a doutrina espírita, ela explica, a gente pode falar, ela é o quê? Ela é uma explicadora. O livro é explicador. E a Casa Espírita oferece cursos para que durante as aulas possam tirar dúvida. Porque aqui na palestra não pode levantar a mão para tirar dúvida. Onde é que é o momento de fazer isso? Dentro da sala de aula. A gente vai para a sala de aula, conversa, tira a dúvida do companheiro é a nossa dúvida. Todos nós temos dúvidas. Agora o problema é querer continuar com essa dúvida, né? Aí é a opção de cada um. Ele veio para esclarecer. E muitas vezes somos nós que nos negamos. Então é a imortalidade da alma. O que perece? O corpo físico. A alma, o espírito é imortal. Ele vai existir sempre. De outras roupagens, com outra matéria, isso aqui é só um veículo para um planeta material como o nosso, eu preciso desse corpo físico. Então a doutrina espírita vem nos ensinar sobre essa imortalidade da alma. Com o conhecimento da imortalidade da alma, como é que a gente fica? Sem medo da morte. Como é que eu vou ter medo da morte? Se eu sou imortal? Pode terminar com o meu corpo físico. Jesus mesmo falou isso. Pode terminar com o meu corpo físico. A pena, mas não me matam. Meu espírito é imortal. O que nos separa um dos outros? O degrau que cada um se encontra na escala evolutiva. Existe uma escala, como se fosse uma escola. Os dos primeiros anos e dos anos que estão além. Lá no pós, não sei o quê. A gente está lá naquela meiuca ali, né? Nem nos primeiros anos, nem muito além. A gente está aqui nesses degraus. Nossa diferença é quase nada, de um para o outro. Um tem uma coisa que o outro não tem. E assim a gente vai nos diferenciando através dessas pequenas conquistas, com muita dificuldade. Ela vem falar também da pluralidade dos mundos habitados. Quando Jesus fala, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar no capítulo 3, que tem o nome Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Então vai falar sobre os mundos superiores, os mundos inferiores, que nós vivemos num planeta que sai do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração.
O Espírito de verdade preside esse movimento justamente para a regeneração. É ele que está presidindo, ele é o governador planetário. Então isso tudo se aprende dentro da doutrina espírita. Aí a gente começa a ter mais o quê? Uma tranquilidade. Essa nave tem um piloto. Isso não está à deriva, não. Isso tem Jesus aí, é o governador. Então, por mais que coloquem medo em todo mundo, que isso vai acabar, que isso vai... Tem um governador nisso aí. Então a gente começa a ficar o quê? Mais confiante, mais calmo. Ela fala sobre a pluralidade da existência, ou seja, a preexistência da alma. Então eu já existi antes, como todos vocês, estou aqui reencarnada. Nesse corpo físico, desse determinado sexo, que caiu naquela determinada família por uma necessidade, que tem um determinado problema de saúde por outras situações. Então nós vamos reparar, quando a doutrina espírita vem nos explicando todas essas situações, principalmente no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, o que a gente aprende? Que nós somos responsáveis tanto pelas nossas dores, como pelas nossas alegrias. Nós somos os co-criadores junto a Deus. Nós somos o que fazemos no nosso destino. Teu destino, a tua vida é aquilo que você pensa. É aquilo que você sente. Tá ruim? Ou tá pensando mal agora, ou já antes. E hoje nós retornamos para consertar aquilo que não deu tempo de fazer na outra. Mas vamos sair daqui sem aprender muita coisa. Eu mesmo não consegui aprender. Né? Costumo dizer, quantas reencarnações eu vou precisar para aprender o danado lá do inglês? Espírito com dificuldade de língua. Já tentou várias vezes. O cérebro não vai, se nega, só entra no tupiniquim. Então a gente vai para cada um tem uma dificuldade. O outro não consegue mexer no computador, o outro não entende física. Enfim, a gente começa a ficar mais tranquilo com a gente mesmo. Eu tenho essa dificuldade, mas o outro tem não sei quem. E a gente vai percebendo que é isso mesmo. A hora que eu quiser focar para aprender, eu vou aprender. Claro que vou. A hora que eu priorizar uma necessidade, aquilo eu aprendo. É porque na minha vida aquilo não foi ainda uma prioridade. É lógico que eu penso assim. Então, o que nós estamos priorizando? Às vezes a gente tem que abrir mão de um conhecimento para ganhar outro. Ou porque ainda não conseguiu se organizar, ou porque ainda não chegou o momento, ou não quer fazer esforço naquele campo. Mas não posso dizer que alguém nasceu privilegiado falando uma língua e eu não. Não posso falar isso. Porque aquela criatura é encarnações. E eu não quis nem entrar ali no beabá. Quero começar do teto. Não estou tendo a paciência de começar pelo básico. Então a gente vai lá fazer um curso de desenho, que nem eu fui aprender outro dia desenho. Um montão de criancinha, são meus colegas, que desenham muito melhor. Aí a gente olha e fala, meu Deus, será que Deus fez elas nascerem já com aquele dom? Não pode, não tem privilégio. Então a doutrina espírita vai falar aquilo ali. Aquilo ali é uma ideia inata. Ela já fez conquistas sobre aquilo na outra reencarnação. E eu não consigo ainda fazer uma linha reta, sem botar a reguinha, né? E apagar mais vezes do que escrever. Então eu vou ter que fazer aquilo, rascunhar. Quando? Para chegar àquele ponto ali? Vou desistir? Claro que não. Tudo que eu quiser eu posso. Tudo que eu quiser eu posso. Eu vou me dedicar àquilo ali. É uma conquista que eu quero fazer, então eu decido a conquista e vou ali. Agora, tem certeza que nessa reencarnação eu consigo? Não. Eu conheço o meu limite. Não vai dar para eu desenhar conforme fulano e tal. Não dá ainda. Ó. Né? Já passou um pouquinho, perdeu o movimento de mão, depois de uma idade o olho já está não sei o quê. Então a gente começa a entender dentro do nosso limite aquilo que eu posso conquistar. Então, todo bem e todo mal, responsabilidade minha. O que mais que a doutrina espírita nos traz com a reencarnação? Que aquele que fosse, que a gente fala, por que, Senhor? Né? Quantas pessoas, quando não entendem a doutrina espírita, entram na casa da revolta? Por que isso na minha casa? Por que essa doença? Por que isso com meu filho? Por que isso com a minha mulher, com o meu marido? Nossa, lá com a minha mãe? Por quê? Por quê? Por quê? E quando a gente não entende o porquê e não tem resposta, a gente vai ficando mais irritado. A dor vai doendo mais ainda. Não é assim? A gente começa a sofrer com mais intensidade. Então, muitos de nós, a gente começa a olhar, lembrar de Deus, pela primeira vez, a olhar para cima e falar, por que, Senhor?
O Senhor me deu essa carga, o Senhor me deu esse problema e fulano está lá com aquela vida maravilhosa. Eu não entendo essa desigualdade. Um nasce assim, o outro nasce assado. Como é que pode essa anomalia? E aquilo vai doendo. Né? Eu me recordo quando a gente está nessas dores, se não tiver alguém que nos explique, como é que fica a nossa vida? A gente se torna uma pessoa o quê? Amarga, já viram? A pessoa fica amarga, fica de mal com Deus. Entra na casa da rebeldia, fica de mal com Deus, fala que não acredita em mais nada, que ela não tem sorte, deixa a vida tal da vida me levar, e muitas vezes comete o ato translocal de suicídio. E a rebeldia chega a esse ponto, sim. Começa com uma simples rebeldia e termina no ato de loucura ou de suicídio, que dá no mesmo. Vamos parar para pensar. Então a gente começa, peraí, quando vem alguém e fala assim, meu filho, lê aqui o livro dos Espíritos, vamos aprender, estuda aqui o Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, está ali tudo. Para aquele que sofre, que fica, por quê, eu falo, leia o capítulo 5, se não quer ler o Evangelho ainda todo, não tem condição, lê o capítulo 5, é grande. Você lê a primeira vez, não entende nada, a segunda pouco, a terceira já começa a melhorar. Você vai descobrir que você vai ler aquilo a vida inteira. E cada vez que você lê, você fala, está aqui a resposta. Como é que eu não vi essa resposta antes? Está aqui, ó. É claro que isso aqui é óbvio. Eu sinto que é isso. A gente sente. Aí quando a gente está muito choroso, eu costumo dizer o seguinte, larga o capítulo 5, vai lá no início do 6, Cristo Consolador, Senhor me consola. Médico das almas. Não estou aguentando de dor. Aí ele dá uma consola, de volta lá para o 5 e se aprende a conhecer. Toda doutrina espírita fala que aquele que partiu não se foi para nunca mais. Ele só está o quê? Invisível, ele não é ausente. Então Chico Xavier, através daquelas inúmeras cartas, aquelas inúmeras mensagens, confortou inúmeros corações de mães e pais que ali foram buscar, né, sobre como estavam os seus filhos que partiram um ente querido. E descobriram que eles estavam ali, deram inúmeros informes para a veracidade daquela individualidade que prossegue. Falaram com quem estavam, qual outro familiar que ali se encontravam. Isso é ou não é um consolo, gente? Não podemos nos colocar no coração de ninguém, mas é ou não é um consolo? Saber que o outro está bem. Saber que o outro nos aguarda. Saber que nós vamos todos nos reencontrar. Que precisamos ter paciência. Que nós vamos sofrer, sim, por causas de atos anteriores ou causas atuais que hoje mesmo ainda estamos dando causa pela nossa ignorância. Ainda fazemos uma série de impropérios com a vida e a vida vai nos responder. A vida é eco. É lei de causa e reação. Ação e reação. Causa e efeito, desculpe. Então, a gente começa a parar para pensar, peraí, eu vou expor esse meu sentimento de raiva para o outro, o que vai acontecer? Vamos pelo menos ser inteligente, eu não sou boa, mas vou inteligente. Vai bater lá e vai o quê? Vai voltar. Muito pior. Mas não estou com condições de segurar, então não manda para o outro. Entra em prece, pede ajuda, modifica a linha de raciocínio. Lembra de Jesus, gente fala assim, a gente é cristão. Jesus falou para eu aprender a amar. Eu ainda não consigo amar aquela criatura, mas já consigo não desejar mal, já consigo orar por ela, já consigo, né, desejar que ela me veja sob um novo ângulo e eu ver aquela criatura num outro ângulo. Porque no fim nós vamos ter que nos encontrar. E o nosso destino é ser o quê? Irmãs, amigas, todos irmãos. Então é uma questão só de tempo e de birra de cada um. Quanto mais demorar, porque está demorando. Mas no final vai ser igual aquela história. Todo mundo vai ter que ser amigo. Outra questão também que nos traz a crença em Deus. A doutrina espírita vem nos dizer sobre esse Deus que é, né, quando a gente fala Deus causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Os espíritos vêm nos dizer o que é Deus. Então ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus.
é diferente. Não tem mais aquele antropomórfico, que é a figura do homem. Então a gente fica, que é justamente essas religiões primitivas usavam, né? Botava a figura de um Deus com a sensação de fome, de ira, com sensações humanas. E a doutrina espírita vem falar desse Deus que não é punitivo, é um Deus educativo. Ele sabe que eu estou passando por essa dor. Eu muitas vezes pedi essa situação e ele me permite colocar em prova aquilo que eu acho que eu já aprendi. Então é misericórdia divina. Quando eu falo, meu pai, eu errei tudo, eu fiz uma série de coisas ainda contra a lei, e agora? Esse Deus vem dizer, né? A doutrina espírita nos explica através desse Deus que não vai ter privilégio. Que todos vamos ter que nos esforçar, nos sacrificar para sair daquela situação. Através de um arrependimento e através de um recomeço. Então é esse Pai que, pela misericórdia divina, nos oferece uma nova chance através da reencarnação. Então a gente volta, né? Como se fosse com um currículo limpinho, mas trazendo a bagagem, as ideias inatas, aqueles instintos que revelam quem nós fomos ontem. Então eu costumo dizer, não precisa nem pagar terapia de vida passada, não. Para num lugar e se sente, vê o que ainda tem dentro de você. Vê se tem coragem de descobrir quem você foi. É fácil saber quem nós fomos. É aquela criatura lá dentro da gente que a gente segura. Não é aquela criatura que a gente segura para não sair, porque a gente já é educado. Nada disso, não responde dessa maneira. Nada disso, não é assim que você fala com um amigo. Nada disso, não é assim que você reage a essa situação. Então é isso que eu já fui, era aquela criatura que reagia, aquela personalidade truculenta que muitos de nós ainda trazemos. Até que ela seja educada. Então a doutrina espírita é consoladora, ela é educadora e ela é explicadora. Ela vai nos explicar. Então quando eu entendo por que eu sofro, que é responsabilidade minha, eu começo a modificar. Eu não adianta botar culpa em Deus, ó Senhor, não. Por que eu fiz isso ontem? Ou eu... Às vezes a gente faz coisas dessa reencarnação, a gente pergunta pra gente mesmo. Eu estava ignorante dessa situação ou eu estava maldoso? Aí a gente fala, pô, ignorante não, porque eu sabia disso aqui. Ah, então foi maldade. Então é maldade. Porque a ignorância é o desconhecimento de que aquela causa tem aquela consequência. E nós aqui na Casa Espírita, nós trabalhamos muito sobre causa e consequência. A doutrina espírita, é o que nós já falamos também, sobre a... Então os espíritos, através do livro, por exemplo, O Céu e o Inferno, são inúmeras passagens que eles relatam a vida após a morte. Como é que eles se encontram? Qual lugar? Existe céu e inferno? Não. O céu e o inferno está dentro de mim. O céu e o inferno se encontram dentro de cada um de nós. Para onde esses espíritos vão? Eles são atraídos por afinidade para espíritos do mesmo teor de sentimento que eles possuem. Então, para onde é que eu vou? Eu vou para um lugar que é cheio de gente parecida comigo. Vai ser bom ou vai ser ruim? Sei, é como se eu falasse assim, faz essa comida, e você faz. Agora come. Se você fez de má vontade, é para ti mesmo que você vai comer. Se não, que bom que você fez ela bem feita. Para onde é que eu vou? Para o mesmo lugar, por afinidade. E vou continuar. Eu tenho felicidade ou infelicidade? Depende das minhas conquistas morais. Não mais só das intelectuais. Nós aprendemos com a doutrina espírita que precisamos ter as conquistas intelectuais e as conquistas morais. Em reencarnações isso não funciona de forma simultânea. Tem reencarnações que só trabalham a conquista intelectual e depois a gente vem aí, né, geralmente, depois de compreender, buscando as conquistas morais. Geralmente funciona dessa maneira. Porque quando a gente usa a inteligência, para pensar e raciocina, a gente vê que a gente não está sendo inteligente em ter aquele comportamento. Primeiramente, a gente vê que não está sendo inteligente. Então a gente modifica. E conforme a gente vai modificando o nosso comportamento de forma moral,
positiva, nós atraímos espíritos protetores, esses espíritos superiores. E ao estarmos em contato com essa espiritualidade amiga, o que isso faz? Nos convida a melhorar cada vez mais. Porque é bom estar entre os bons. Porque é muito bom sentir a presença de um guia espiritual. É muito bom estar numa prece e sentir aquela presença através daqueles fluidos que a doutrina espírita vai nos ensinar. Então a gente não vai achar mais que é fantasma, né? Não vai achar mais que é apagão. Então a gente vai conseguir também compreender o mecanismo da mediunidade e passar a administrar aquele mecanismo. Não mais com medo, porque quando você raciocina e encontra a verdade, o medo some. Da mesma maneira. E a gente fica tão agradecido por tudo que esse Consolador prometido nos trouxe. O quanto nessa reencarnação crescemos, todos nós. Paramos para pensar sobre os nossos próprios passos e modificamos nossos movimentos. Passamos a olhar o outro com mais respeito, com mais amor. Passamos a nos olhar com mais ternura, entendendo que o caminho é longo, sim, mas que eu não vou desistir. Não tem como eu desistir, porque Deus não desiste de mim e nenhum de vocês. Não tem desistência. O nosso destino é o amor. E Deus nos aguarda. Para nós terminarmos, eu vou reler a página que todos receberam, que Emmanuel nos diz assim: se te encontras, quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo, entregue às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele sejam responsabilidade em nossas mãos. Emmanuel, está em nossas mãos a responsabilidade desse conhecimento, o que iremos fazer com isso. Aproveitemos a cada dia a oportunidade de reencarnarmos, não esperando uma nova vida, mas um novo amanhecer, que cada dia a gente possa falar: Senhor, que eu hoje esteja melhor do que ontem. Graças a Deus, muita paz e muita luz no coração de todos nós.